Então, pessoal, vamos começar com nossa aula. Nós temos para hoje o estudo de sistemas lineares. O estudo de sistemas lineares é importante, né, em vários assuntos, tá? Para vários assuntos. Por exemplo, na resolução de equações diferenciais. O que seria sistemas lineares? Então, sistemas lineares são conjunto de equações lineares. Ok? E o que significa equações lineares? Seria equações conformadas por expressões algébricas de primeiro grau. Exemplo. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de um sistema linear. Como vocês podem ver, cada equação, vamos dizer a primeira equação, essa aqui, podemos simbolizar simplesmente como y1, a equação 1. Tá? A equação 2 a gente pode simbolizar simplesmente como E2 e assim, né? E3. Ok, então essas equações se caracterizam por quê? Porque são expressões algébricas, né, de primeiro grau. Aqui, por exemplo, né, o grau dessa expressão algébrica é 1, aqui é 1 e aqui também 1, tá? Então, aqui mesma coisa, segundo, né? São expressões algébricas de primeiro grau, né? Aqui também, de primeiro grau. E nós temos aqui três equações, tá? Três equações, então nós podemos chamar sistema três equações. E também temos três variáveis, x, y, z. E aqui mesma coisa, né? Então a gente pode chamar de sistema 3x3, né? Três equações, e três incógnitas ou variáveis, tá? Três equações e três variáveis. Ok, então esse seria um sistema linear, tem essa cara, tá? E se está bem organizado, tá? Tem uma parte, tá? Que não tem variável, que não acompanha nenhuma variável. Essa parte, né? A gente chama de termo independente, né? Esse aqui, né? Se denomina, ou nesse caso, né? Termos independentes, que são três, né? A cada equação corresponde a um. Termos independentes, que não dependem de nenhuma variável, tá? Claro, essa parte seria de graus 0, né? Essa daqui, tá? Então, toda a parte, os termos que envolvem variáveis são de primeiro grau, né? Então, acho que vale a pena aqui completar, colocar em evidência isso, né? Conformado por expressões algébricas de primeiro grau nas suas variáveis. Tá? Claro, o termo independente é de grau 0, né? Como vocês conseguem observar aqui. Então, esse seria um sistema linear. Então, mas a gente vai estudar, na verdade, existem e também é necessidade, né? Trabalhar com sistemas mais que 3x3.
Tá? A gente pode trabalhar talvez 10 por 10 ou 100 por 100, ok? Então, a gente precisa generalizar, tá? O estudo de sistemas lineares para um número maior de variáveis, né? E para isso, a gente começa fazendo o seguinte, né? Começa primeiro mudando, em vez de x, a gente vai usar x1. E em vez de y, a gente vai substituir por x2. E em vez de z, a gente vai usar x3. E se tiver mais outra variável, né, w, então já será x4. E assim. Tá? Então, simplesmente, a gente não precisa estar inventando nova letra, né? X, y, z, depois w e não sei, outra letra. Nesse caso, não precisa, né? Na nova anotação, a primeira incógnita será x1, a segunda x2, x3 e assim. Tá? E talvez o último, né? X enésimo, simplesmente xn, né? x1000, x100, ok? Então, a gente pode estender com facilidade, né? Por exemplo, aqui x100. Ok? Então, por isso que a gente vai usar já essa nova incógnitas, né? Esse novo nome para as incógnitas. Ok? Então, sendo assim, né? Vocês podem reescrever isso na nova variável, né? Como um exercício, né? Ok? Então, em geral, um sistema linear será assim. Em geral, né? Será assim, né? Será um x1, vamos separar dessa forma, y1. Perdão, já não trabalhamos com y+, trabalhamos com x2, x3 e assim, né? Até chegar ao último, que poderia ser xn, né? Igual, tá certo? A alguma expressão. Essa seria a primeira equação, tá? A primeira equação 1, por exemplo, tá? Então, você viu que o x tem um coeficiente, o y também, o z também. Então, mesma coisa, o x1, x2, x3 também terão coeficientes. A gente pode representar da seguinte forma. Olha, essa seria a primeira equação. Então, eu vou colocar o primeiro índice, fazendo referência à primeira equação, essa equação 1. Mas também ele é coeficiente da primeira variável, então vai ser 1, 1. E essa aqui vem o mais, vou colocar o mais. O segundo coeficiente também da primeira equação, porém correspondente à segunda variável, e assim, né? O coeficiente da primeira equação e correspondente à terceira variável, e assim diante, né? Então, esse daqui seria, então coloco mais, aqui também com certeza continua mais, né? Mais termos. E aqui seria a primeira linha, ou a primeira equação, e a variável enésima, né? Incógnita enésima. Então, colocamos dessa forma. E nós colocamos também o termo independente correspondente. Nesse caso, o termo independente a gente pode chamar, como é a primeira equação, D1, né? A primeira equação. E assim, a gente pode usar essa lógica e, né, apresentar as outras equações também, né? Da mesma forma. Podemos representar a equação 2 da seguinte forma, né? Aqui seria então x1, x2, x3, as variáveis, estou escrevendo, né? E aqui igual, né? E aqui os pontos. Pronto. Então, continuamos preenchendo os coeficientes. Então, aqui seria A, já estamos na segunda equação, A2, correspondente à primeira variável, mais segunda equação, a segunda variável. Continuamos na segunda equação, terceira variável, e assim diante, né? Mais a segunda equação, enésima variável, e pronto, né? E o seu correspondente termo independente.
E assim, a gente poderia continuar, né? A gente poderia continuar colocando dessa forma. Até que o último, vamos dizer que seria um sistema também com... Aqui tem N variáveis, né? Em geral, vamos dizer, esse sistema seja sistema, que é mais costume, sistema N por N, tá? N equações e N variáveis, né? Tá? Vamos particularizar para esse caso. Claro, pode existir sistema, por exemplo, 2 por 3, né? Não precisam ser iguais isso, né? Existe também essa possibilidade, né? Mas a gente não vai se concentrar nesses casos porque não é nosso interesse, tá? Não é de nosso interesse. Então, em nosso caso, vamos imaginar que o número de equações é igual ao número de incógnitas. Então, no final, aqui vou ter, então, a equação enésima, né? En. Então, da mesma forma, a variável seria x1, x2, x3, seria a última equação, né? Xn, e pronto. E agora eu vou preencher seus coeficientes seguindo a mesma lógica, né? Aqui seria a enésima equação, coeficiente da primeira variável, o coeficiente da enésima equação, correspondente à variável 2, e assim, né? Vamos preenchendo. E esse aqui será a ANN, né? Enésima equação correspondente a variável n, xn. E aqui será o dn também. Ok, então um sistema linear, então em geral terá essa cara. Tá certo? Ok, então esse sistema linear pode ter que tenha solução, mas pode ser também que não tenha solução, tá? Então, no caso que tenha solução, é decir, nós podemos classificar esse sistema dependendo se tem uma única solução, tá? Ou que não tenha nenhuma solução, né? Se esse sistema tem solução, né? Tem solução. É decir, é possível encontrar os valores de x1, x2, x3, tá? Então, nesse caso, a gente denomina sistema compatível. Sistema compatível. Tá? E se esse sistema não tem solução, então nós denominamos sistema incompatível. Tá? E em nosso caso, nosso interesse é trabalhar justamente com sistemas compatíveis, é dizer, onde sistemas em que seja possível encontrar uma solução, que tenha solução, tá? Então, a solução desse sistema, né, se existir, terá essa cara, né? A gente pode escrever da seguinte forma, né? A solução, né? Esse daí seria, né, as incógnitas e aqui igual, né, a número. Por exemplo, o primeiro x1 vale 1, vale 3, né, vale 7, por exemplo, né? E assim, né? O último pode ser 0. Então, esse seria a solução desse sistema, né? É dizer que cada variável vai ter um valor, ok? E muitas vezes, quando a gente coloca na forma matricial esse sistema, a gente vai chamar isso daqui simplesmente como um vetor x, tá? Simplesmente assim, x, tá? Ou matriz, né, coluna, ok? Então, vamos lá, vamos transformar então esse sistema que está aqui em uma forma matricial, tá? Porque isso que a gente vai
Com isso que a gente vai trabalhar com mais conforto, né? Porque não vai aparecer mais as incógnitas quando a gente colocar na forma matricial essa expressão aqui, tá? Ok? Então seria isso, né? Mas em vez de transformar isso na forma matricial, tá? A gente poderia começar fazendo com um exemplo, né? Para quem está, né, um pouco perdido, né? Para poder entender a lógica, né? Vamos com um exemplo, então. Exemplo. Então vamos imaginar que nós temos esse sistema, tá? X1 mais x3 igual a 3 e x1 menos x2 igual a 1, por exemplo, né? Então nós temos esse sistema, né? Sistema 2 por 2, né? Duas variáveis, duas equações e duas variáveis, né? Então, nesse caso, a gente poderia colocar na forma matricial isso daqui, tá? Como poderia ser feito isso? Ok. Então, primeiro vamos colocar em evidência os coeficientes, tá? É decir, aqui, por exemplo, seria o A11, né? A12. Vamos colocar em evidência, né? Se não aparece nada, você completa com 1. Aqui seria 1. Aqui também seria 1. E aqui, como não aparece nada, seria 1. E aqui tem um menos, só que aqui não aparece nada, então você completa com menos 1. E ainda você faz o seguinte, aqui apresenta mais e você separa em parênteses menos 1. Dado que mais por menos vai ficar menos e vai ficar menos x2. Então não estaria fazendo nada, né, ilegal aqui. Então, depois disso, já fica fácil colocar na forma matricial, né? Então, como seria? Então, abro uma matriz. Nesse caso, como o sistema é 2 por 2, também vou precisar de uma matriz 2 por 2, por um lado. Então, olha, eu vou colocar os coeficientes nessa ordem. Primeiro, o coeficiente, né, da primeira equação, correspondente à primeira variável, tá? E depois, da primeira equação, correspondente à segunda variável. Olha, aqui eu errei, né? Não era x3, era x2, tá? E assim, agora coeficiente da segunda equação, correspondente à primeira variável, e correspondente à segunda variável, né? Menos 1. Ok, e fecho, simplesmente, tá? E depois o que eu faço? E separo as variáveis dessa forma. É como dizer que eu estou fatorando as variáveis, né? Colocando em evidência, tá? E coloco dessa forma, né? Como se fosse um vetor, como se fosse uma matriz coluna. E aqui, os termos independentes, coloco dessa forma. 3, 1. Tá? Da primeira equação e da segunda equação, né? Lembrando, esse aqui a gente chama de E1 e a gente chama E2, né? Equação 1, equação 2. Ok. E você pode verificar que, na verdade, essa forma, que eu coloquei a forma matricial, é compatível, tá? Com esse sistema. Não estou inventando nenhuma coisa nova. Na verdade, esse aqui, eu poderia voltar a essa forma. Eu poderia voltar a essa forma simplesmente multiplicando essa matriz. E a gente pode verificar isso, né? Você sabe da multiplicação da matriz, né? A gente multiplica, tá? A primeira linha dessa primeira matriz com a primeira coluna, né? Primeiro aqui. Eles se multiplicam, linhas por colunas. Ok? Então seria dessa forma, né? Se a gente multiplicar, a gente vai ter, olha, 1 vezes x1 mais 1 vezes x2, tá certo? A gente vai ter isso, essa matriz. Quando multiplicar essas duas matrizes, vai obter outra nova matriz, que seria essa.
Agora, multiplicamos essa linha agora também com essa coluna, né? Então, aí vai ficar 1x1, tá? Mais menos 1x2. Então, vai ficar, né? Ou vai ficar assim, vamos escrever assim, né? x2. Fechamos, igual a 3 e 1, né? Que está do outro lado. E justamente essa parte, né? Como essas matrizes são idênticas, significa que esse primeiro elemento tem que ser necessariamente igual a essa. E esse segundo elemento, né? Esse segundo elemento tem que ser necessariamente igual a essa daqui. Ok? Então, se você fizer isso, você volta exatamente a esse sistema na forma tradicional, né? Ou primitiva que a gente conhece, né? Tá? E então significa que essa forma de colocar em forma matricial é compatível, né? A gente não está fazendo nada errado também, né? Ok. Então compensa colocar nessa forma porque ainda aqui aparece, né, as variáveis, só que existe, tá, uma forma de simplificar isso, fazendo o seguinte, né? Então, a gente vai introduzir o conceito de matriz aumentada. Matriz aumentada. Então, se o meu sistema é 2 por 2, essa matriz aumentada vai ser 2 por 3, tá? Que vai ter duas linhas, tá? Linhas. E vai ter 3 colunas. E vai acrescentar mais uma coluna, tá? Então, você já deve estar imaginando, né? Alguém que já viu isso deve estar imaginando por que vai acrescentar uma coluna. E quem seria essa nova coluna, né? Ok. Então, eu vou escrever minha matriz aumentada, seria da seguinte forma, tá? Então, eu vou colocar meus coeficientes como estava, 1, 1 aqui, e 1 e menos 1, tá? Então, esse seria 2 por 2, só que vai precisar mais outra coluna. Então, aqui coloco ainda uma linha, né, pontilhada para poder separar, né, para dizer que essa parte é diferente, né, dessa coluna, né. Então, nessa coluna, a gente vai colocar justamente o termo independente, tá? Termo independente. Ok? Então, seria isso. Essa seria a matriz aumentada desse sistema, correspondente a esse sistema que está aqui, tá? Então, aqui não aparece mais nenhuma as variáveis, né? Está implícito as variáveis e isso é melhor para a gente trabalhar, tá? E trabalhar assim na mão mesmo também, ou também trabalhar no computador, tá? Usando o Fortran. Então é isso, né? Então um sistema que eu tenho, né? Nesse caso 2 por 2, eu posso transformar nessa forma aqui, tá ok? Então, vocês podem fazer um exercício, né? Então, esse seria o exemplo. E tentem colocar, então, nessa forma, né? É bem simples, claro, né? Na forma de matriz aumentada. Tá? Descubra, né? Sua matriz aumentada para esse caso. Reforçando, então, né? Como que se forma a forma matricial, né? Então, esse daqui, o primeiro coeficiente, né, da equação 1 vai a essa posição. O segundo vai a essa posição. Agora, os coeficientes da segunda equação, então, se colocam na segunda linha. Então, esse daqui já iria aqui. E esse daqui, né, iria já aqui nessa parte. Ok? E as incógnitas se ordenam dessa forma, né? x1, x2, simplesmente. E
os termos independentes, se coloca dessa forma. Primeiro da primeira equação, né? E segundo da segunda equação. E assim, né? Uma vez que você tem essa forma, fazer a matriz aumentada é simplesmente tirar essa matriz coluna de variáveis, das incógnitas, tirar. E em vez de escrever esse parêntese, né? Você escreve uma linha pontilhada e juntar com esse termo independente, né? Escrever 3 e 1 nesse caso, né? Então, né? E em geral, para um sistema n por n, né? N equações com n incógnitas, a forma matricial ficaria da seguinte forma. Então, começamos, né, a organizar os coeficientes, né, desse sistema. Então, aqui iria, né, o primeiro seria A11, tá certo? Né, você sabe, né, que nessa primeira linha a gente vai colocar os coeficientes da primeira equação, tá? Da primeira equação, que é essa aqui, tá? E em ordem, tá? Então, é preferível que você ordene as variáveis, né, sempre, né, antes de você querer transformar na forma matricial. Imagina que aqui está, né, bagunçado, aqui está aparecendo x2 e aqui aparece x5, então tudo bagunçado, né? Então você organize primeiro aqui, tá? Tem que ter essa ordem, né, dos índices, 1, 2, 3, tá? Em todas as equações. Uma vez que você tem, e aí facilita a poder colocar na forma matricial. É simplesmente reescrever em ordem. A11, primeiro então a primeira equação, depois vai A12, A13 e assim sucessivamente, né? O último seria A1N, ok? E depois a gente coloca já essa linha, né? Que vai dividir a parte de matriz de coeficientes, que também se chama matriz de coeficientes, do termo independente, que seria D1, e assim, nesse caso, né? Vamos com a segunda equação, seria A21, A22, A23, tá? E assim, né? E esse último seria A2N, e aqui D2. E assim, tá? Até o último, né? O último seria AN1, que corresponde à enésima equação, que seria essa, né? AN2, AN3 e assim, né? O último será ANN. E esse aqui será DN, né? Irá nessa posição o termo independente da enésima equação. Ok? Então, nós temos esse sistema, tá? Então, geralmente, nos livros pode ser dado já o sistema linear nessa forma matricial. Você já entende, né? Depois interpreta que a primeira incógnita é x1, depois x2 e assim, né? Está implícito aqui, ok? Então, seria isso, né? Ok, observe, né, que esse daqui, essa parte de aqui, né, essa parte aqui seria chamado de matriz de coeficientes. Matriz de coeficientes, tá? E essa aqui seria a matriz de termo independente. Matriz coluna, né, de termo independente. Tá? E a matriz aumentada seria a união, né, de ambas matrizes, né, quando a gente junta, né, elas. Ok? Então seria assim, né? Observe que as diagonais dessa matriz de coeficiente, que seria essa, a diagonal, os elementos da diagonal,
sempre, né, tem seus índices iguais, tanto, né, o primeiro índice e o segundo coincidem, tá? A11, 22, o próximo será A33, 44 e o último NN, tá? Tá certo? Então, esse aqui se denomina a matriz, ou diagonal principal, né, dessa matriz de coeficiente. Diagonal da matriz de coeficientes, ok? Sistemas triangulares. Sistemas triangulares também pode estar conformado, né, de N equações e N incógnitas, tá? Mas elas são importantes, tá? Porque são sistemas nas quais a gente pode resolver o problema com certa facilidade, tá? Então, exemplo de um sistema triangular, né? Tá? Existem dois tipos, tá? Vamos falar primeiro, né, antes disso, o sistema triangular superior. Então, exemplo, né? Eu acho que se entende melhor, né, com um caso particular. Então, vamos ter o seguinte, né? Vamos ter esse sistema, 3x1 a mais 4x2 e menos 5x3 mais x4 igual a menos 10. E aqui temos x2 mais x3 menos x4 igual a menos 1. E assim, né? Ok? Então, esse seria nosso sistema triangular superior. Tá? Esse que tem essa forma. Você vai vendo, né, que a primeira equação, né, é 1. Tem todas as incógnitas completas, né? x1, x2, x3, x4, né? Ok? Porque esse aqui é um sistema 4 por 4, 4 equações e 4 incógnitas, né? Aqui estão as 4 incógnitas. Então, a primeira tem todas as incógnitas, porém a segunda equação já não tem todas as incógnitas. Está faltando o x1, tá aqui, não tem, não está aqui, ok? E a terceira equação é 3, já não tem nem x1 nem x2, está faltando as duas primeiras. E a última equação não tem as três primeiras e só tem a última, o x4, tá? Então, quando você tem essa forma, né? E você justamente se você prestar atenção que ela tem, né? Se você ligar dessa forma, você observa que justamente se forma, né, um triângulo aqui, né? Ok? Então, por essa razão que nós chamamos de sistema triangular superior, tá? Justamente aqui não aparece mais, né, o x1 e x2, porque senão seria, né, um quê? Um retângulo, né, um quadrado, né? Tá certo? Então, nesse caso, tem essa aparência. Toda vez que tem essa aparência, a gente pode chamar de sistema triangular superior, tá? É importante reconhecer, ok? Quer dizer, a última equação só tem uma variável, uma incógnita. A terceira equação, a penúltima equação, só tem 2 e assim diante, tá? E a primeira tem todas, tá? Então tá em ordem, né? Ok? Isso é importante observar. E por que é importante o sistema triangular superior, né? Por que é importante, né? Porque é fácil de resolver. É viável resolver aqui imediatamente. A gente já pode encontrar a solução rapidamente, tá? E como começamos? Começamos pela última equação, tá? Então, aqui, observação, né? Fácil de resolver, né? Fácil
de resolver. Não tem nenhum problema em resolver ela, tá? E para poder resolver, a gente começa, né? Para resolver, começamos a partir da última equação. A partir da última equação. Depois, a penúltima. E assim diante, até chegar à primeira equação. Assim em diante. Tá? Até chegar à primeira equação. Ok? Até chegar E1. Então, aí está o segredo, né? De resolver sistemas triangulares superiores. Então, vamos lá, né? Vamos praticar um pouco aqui. Tá? É nada complicado isso aqui, é bastante simples. Então, vamos começar com E4, né? E4, resolvendo. Tá? Então, colocamos aqui, né? Resolvendo. E4. Então, E4 é 2x, né? Dessa forma, igual a 2. E você imediatamente já determina o x4. Por quê? Porque esse 2 passa ao outro lado e isola o x4, que vai ficar 2 entre 2. E fica 1. Tá certo? Então, você já tem o x4, né? Ok? Então, x4 igual a 1. Circula e você salva essa informação. E agora, o que a gente faz? Como diz aqui, para resolver, começamos a partir da última. A gente já fez isso. Depois, a penúltima. Então, a gente vai para a penúltima. Quem é a penúltima, né? Seria E3. Então, reescrevemos E3. 4x3 menos 5x4 igual a 3. Mas aqui tem duas variáveis. Aí, como que eu vou resolver? Não, mas preste atenção. Você já calculou isso daqui, x4. Então, você vai substituir aqui. Já vai ser 1. O x4 já é 1. Pronto. Quando você vai substituir, como vai ficar? Vai ficar 4 vezes x3. E aí vai ficar 5 vezes 1, 5. Com esse menos 5. Tá? Igual a 3. E aí esse menos 5 passa ao outro lado. E você vai ter 4x3 do outro lado. Então vai ficar, né? 3 mais 5, 8. E esse 4 vai passar a dividir o outro lado. E você vai ter 8 entre 4. Você vai ter 2. Resolveu novamente. E aí você encontrou o x3. Ok? Então já estamos em bom caminho, já encontramos duas incógnitas. Está faltando só duas. Só que cada vez a equação vai ficando um pouco mais comprida, só isso. Mas é possível resolver. Agora continuamos com a seguinte equação, né? Estamos começando de trás para frente, né? Do último para o primeiro, tá? Então já estamos agora em equação 2. Então aí seria x2 mais x3 menos 2x4 igual a menos 1. Novamente, damos uma verificada. O que a gente já conhece, x4 a gente já conhece que é 1. x3 a gente já conhece que é 2. Pronto. Então fica simplesmente x2. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar menos 2, né? Porque vai ser menos 2 por 1, mas com esse menos 2, igual a menos 1. Continuamos, e aí fica x2 igual a, esse aqui se simplifica,
0, então x2 vale menos 1. Completamos a terceira equação, ou encontramos mais outra incógnita, né? Temos essa segunda e essa terceira, né? Ok, e finalmente, para finalizar, né? Nós precisamos usar a primeira equação para já encontrar quem? O x1, que está faltando, o x1. Tá, então vamos escrever a equação 3x1 mais 4x2 menos 5x3 mais x4 igual a menos 10, tá? Então já reescrevi, tá? Eu vou subir um pouco para que fique centralizado aqui, né? E a gente vai resolver. O que nós conhecemos? Nós conhecemos o x4 vale 1, o x2 vale, o x3 vale 2 e o x2 já vale menos 1. Tá vendo? Encontramos tudo isso. Continuamos e encontramos ou simplificamos a essa forma. 3 vezes x1, aqui ficaria, né, 4 por menos 1, menos 4. Aqui ficaria, né, menos 10. Aqui ficaria mais 1, igual a menos 10. Aqui, para poder fazer as coisas mais rápido, simplifico esse menos 10 com esse menos 10, estão lá dos opostos. E aqui eu tenho finalmente 3x1, vai ficar esse menos 5, perdão, menos 4 com esse mais 1, vai ficar menos 3, passa ao outro lado como mais 3, aqui não tem nada, né, para acrescentar. Então x1 fica valendo 1 e acabou a história. Tá? Então encontramos todos, mas tem que ter uma ordem para poder encontrar, né? Tá? E esse seria conjunto solução, seria isso, x1, né? x2, x3, x4. Tá? A gente organiza e pronto, né? Ok, pessoal? A ordem é importante, a gente tem que resolver de última equação e ir avançando até chegar à primeira equação. Se você quer começar de primeira, né, e você não vai conseguir. Tem uma ordem, tá? Por quê? Porque para resolver, né, a primeira equação eu preciso pelo menos saber as três, né? O valor das três variáveis e deixar só uma, né, incógnita. E assim, aqui mesma coisa, preciso de duas, aqui preciso de uma. E aqui não preciso de nada. Já está para resolver. Então, essa facilidade de começar daqui. Então, isso, pessoal, né? Pratiquem um pouco. Vou deixar um exercício aqui. Eu peço para você resolver esses dois sistemas, né, de matrizes triangulares superiores, tá? Ok? O A, né, que tem essa forma, triângulo superior também, e o B da mesma forma. Ok? Parece que são bem similares, né? São bem parecidos, mas tem uma variação. Ok, como sempre, né? Comecem da última equação, você começa daqui e depois vocês vão subindo. Mesma coisa aqui, tá? Até chegar à primeira equação. Pessoal, eu vou apresentar para vocês, né, o algoritmo, né, que permite resolver um sistema triangular superior, tá? Esse algoritmo, que eu vou chamar de substituição retroativa, tá? Em que consiste, né? Vamos com um caso particular. Vamos tratar, né, com o caso de um sistema 4x4, tá? 4x4. E à medida que eu consiga entender, né, encontrar algum método para um sistema de 4x4, eu vou ir generalizando para um sistema de N por N, tá? Então, a primeira coisa que a gente consegue ver desse sistema triangular superior,
né, é a quarta equação, né, essa daqui. Porque aí é o ponto de partida para resolver, né, esse sistema de equações, tá? Esse daqui. Então, nós começamos por aí. Então, para esse caso, o algoritmo, né, em forma geral, genérico, seria o seguinte, né? O x, né, 4 seria, né, o D4 dividido por A44. Ok? Esse A44 passa a dividir no outro lado. Se fosse no sistema NN, seria o seguinte, seria xn igual a, essa será a enésima equação, né? Esse, em vez de ser a quarta equação, seria a enésima equação. Então, aqui seria n. E aqui apareceria nn, né? E aqui seria xn, justamente, xn dn dividido por esse elemento, né, ou esse coeficiente ANN. Então, esse seria no sistema N por N, tá? Geral, né? Estamos generalizando, né? Dos casos particulares que posso achar aqui, né? Sistema 4x4, eu vou generalizando aqui para sistema N por N, tá? E estou fazendo isso por quê? Porque trabalhar com um sistema, né? Finito, né? O número pequeno de equações, né? Fica mais fácil. Então, vamos lá. Depois disso, qual seria o próximo passo, né? O próximo passo é encontrar o x3. O x3 seria já igual a D3, né? É D3, esse que está aqui, menos esse daqui, né? Vai passar ao outro lado, né? Esse daqui vai passar ao outro lado, a restar, né? Então, vai ficar a 3 4, né? x4. Porque a gente já vai saber o x4. Então, passa ao outro lado, né? E a gente calcula, tá? E se fosse x2, né? Seria o próximo, né? x2 ficaria, né? Eu acho que aqui estou em x3, me estou esquecendo alguma coisa, né? Estou me esquecendo, tá? De passar ainda, né, o A33, né? Então seria assim, né? Esse aqui passa ao outro lado e esse aqui também passa, né, dividindo o outro lado. Então ficaria A33. Ok, então agora sim, passamos a x2, né? Dado que x3 deve ser determinado por esse algoritmo que está aqui. Ok, em x2 seria princípio seria D2 menos, agora seria tudo isso que passaria ao outro lado, tá? Porque tudo isso já é conhecido, o x3 será conhecido aqui nessa parte, o x4 já foi conhecido aqui, esse que passará ao outro lado, então ficará da seguinte forma, A23 menos A24 e multiplicado por essas variáveis que agora já são conhecidas, né? Ok, finalizamos e depois esse daqui passa a dividir outro lado, né? Como foi aqui também. Então passa a dividir a 2, 2. Tá ok. Então o que você consegue notar? O que você consegue notar é o seguinte, olha, se aqui é 3, aqui é 3. Se aqui é 2, aqui é 2, ok? Então já existe parece uma tendência, né? Uma regra geral. Então imagina que eu tenho nesse caso geral, eu quero encontrar a variável iésima, é dizer que estou já na iésima equação,
tá? Aqui I é geral. Então, eu vou ter o seguinte, deve ter essa cara. Deve ter DI. Isso de fato deve ir. E menos algumas coisas como está acontecendo aqui. Agora eu vou analisar essa parte daqui, né? Onde aparecem os coeficientes. Ok. Quando é 3, e você viu, olha, quando é 3, 3 aqui também. E aqui também é 3, 3. Essa é uma tendência. E aqui, quando é 2, aqui é 2, aqui é 2 e aqui 2, 2. Ok? Então, eu posso dizer o seguinte. Aqui, e eu posso analisar da seguinte forma. Vai ir alguma coisa, né? A, I, tá certo? Ainda deixo um espaço aí. Vezes um X, tá? E ainda, não sei, vai ter outro ainda, pode existir aí, tá? Por X também. E assim, né? Ok? Vai ir pontos suspensivos, né? A gente vai preencher e fechamos. Fechamos. E deve ir dividindo, ok? Se aqui era 3, aqui é 3, 3. Aqui, se for 2, 2, 2. Então, se aqui é iésimo, aqui irá A e I. Tá certo? Então, será assim. Já tem uma parte. Tá faltando simplesmente aqui. Tá? Aqui. Eu noto o seguinte, olha. Se aqui é 3, aqui é 4. Aqui também 4. Esse 1 mais. Olha, se aqui é 2, aqui 1 mais, 3. E aí começa, né? 3, aumenta, cresce 4, né? E como o 4 é o último, não tem mais. Isso me faz pensar o seguinte, tá? Que aqui, se aqui é I, então o outro subíndice desse A deveria ser I mais 1. I mais 1. E com certeza isso aqui deve ser I mais 1 também, né? Porque olha, se aqui é 4, esse aqui é 4, né? O segundo subíndice é igual ao índice da variável, ok? Então aqui 3, 3, né? 4, 4. Então esse aqui deve ir crescendo até que deve ir crescendo. Aqui vou colocar que segue, né? E depois o último deve ser quem? Deve ser o A e quem? O 4, nesse caso 4, mas nesse caso geral, se for sistema N por N, será N multiplicado por Xn, tá? Então seria isso, né? A forma em geral, né? Para um sistema N por N, tá? Para qualquer incógnita, tá? Então estou deduzindo a partir desses casos particulares, tá? Então, continuamos. Ainda, né? Será que eu posso ainda organizar melhor essa fórmula, esse algoritmo? Sim, né? Eu posso organizar da seguinte forma. Olha, aqui começa, né, o índice de I mais 1 e ele vai crescendo até chegar a N. Então, isso mais ou menos vai ter uma aparência de ser uma somatória. Mas antes de fazer isso, para que tenha essa aparência de ser somatória, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar em evidência, então, todos os menos que está aí. Então, menos, coloco parênteses quadrado aqui, tá? Ficaria, então, dessa forma. Então, ficaria, olha, A, I mais 1, X, I mais 1, tá? E aqui, se coloquei em evidência, aqui se transforma em mais, ponto, né? Que significa que vai ir mais termos aqui, tá? O próximo a esse será I mais 2, depois I mais 3, I mais 4, até o último zero, aqui também coloco em evidência o menos, o último será IN, né? Com XN. Que aí fecha, né? Esse parênteses quadrado e fecha o parênteses curvo.
e nós dividimos por A e I. Tá? Então, da forma como está aí. Continuamos nosso processo, né? Seria, então, agora, essa parte, vou analisar agora essa parte que está aqui, tá? Essa parte tem essa aparência, olha, é uma somatória, porque se estão somando vários termos. Quem está somando? Aí, I não muda, né? É o mesmo, esse aqui. Porém, o segundo índice começa I mais 1, mas aqui, como eu já falei, vai ser I mais 2, I mais 3, até chegar a N. Então, o segundo índice é variável, vai mudando. E ele começa de I mais 1 e vai até N. Tá? Então, seria isso. Ok? Então, já tenho essa parte multiplicado, claro, por X também, né? Esse é o índice do X, também vai aumentando. Então, começa, né? Por I mais 1 e vai acrescentando. Então, represento por J. Então, seria isso, olha. Simbolizamos já usando a somatória. Então, para finalizar, eu posso escrever, então, a fórmula geral para calcular qualquer X. Pode ser o X3, o X2, tá? O X1, qualquer X. Que seria, né? Essa fórmula. Então, seria assim. DI, deve ir DI. Se aqui é 1, aqui deve ir 1. Menos a somatória, né? Que deve começar aqui. E mais 1 até N dessa multiplicação aqui. Tá? Fechamos isso. Fecho aqui. Esse é todo que está dentro do parênteses. É essa somatória. E divido com A e I, né? Que é justamente da fórmula. Ok, então é isso. Essa é a fórmula que vai ajudar você a resolver o problema de forma geral. Esse é o algoritmo que você tem que estar procurando, tá? Se você substituir aqui por 3 aqui e o n igual a fazer 4, você vai ver que essa fórmula vai ser justamente isso. Se você colocar i igual a 2, né? E n novamente 4, essa aqui vai dar essa. Esse vai dar qualquer fórmula que vocês descubram nessa parte particular. Tá? Então, esse aqui é importante, né? Ok, nós encontramos o algoritmo, né? E uma vez que a gente tem o algoritmo, como vou codificar em Fortran isso, né? Não é difícil, né? Você já sabe codificar uma somatória. E esse aí também, né? Como posso codificar isso em Fortran? Né? Primeiro, antes de tudo, né? O primeiro, vamos organizar. Primeiro, tenho que fazer o seguinte, que o xn não está incluído aqui nesse caso. Essa fórmula é válida unicamente para quem? Isso é importante, tá? Importante. Essa fórmula é válida unicamente para I, que pode ser 1, 2, mas que vá até n-1. Nada mais. Até n-1. O n não pode ser incluído aqui, porque quando você tem n, você lembra que essa parte não aparece na equação n. Né? Por exemplo, a equação n seria essa, né? E nessa equação não aparece nenhum coeficiente que passa ao outro lado, né? Porque esse é o último. Aqui aparece simplesmente o coeficiente, né, da variável passa dividindo, nada mais. Então, nesse caso, para encontrar a variável enésima, você precisa simplesmente usar essa fórmula, nada mais. Ou seja, você começa fazendo isso, né? Então, no Fortran, já você poderia fazer isso, já. O xn, você vai dizer que seria simplesmente o dn, né, que vai ser inserido sobre AN, tá? Fazer essa operação primeiro, antes de nada. Uma vez que você fez, o segundo passo é justamente usar essa fórmula. E como vou
codificar isso em Plato, né? Então, lembrando, né? Dizemos que I deve ir de 1, tá certo? Até N menos 1. É dizer, essa forma é válida para esses I's. Porém, eu não posso começar, o I não pode começar de 1, porque para poder saber o 1, você lembra, voltamos aqui nossa equação, para saber x1, eu precisaria saber todo. Eu não posso começar determinando x1. Uma vez que determinei o x4, eu preciso determinar quem? O x3, depois o x2, e assim, né? É dizer, se começo de xn, o próximo deve ser xn menos 1, xn menos 2, e xn e assim, né? Menos 3, e assim até chegar a x1. Eu devo seguir esse caminho, tá? Então, seria isso. Então, eu preciso fazer um loop, um do, né? Que comece, e justamente, do, e, que comece, na verdade, não que comece em 1, sino que comece em quem? Em n menos 1. Então, eu tenho que dizer que comece em n menos 1. E vai até onde? Até 1. E como né, o I vai diminuindo, vai decrescendo, começa com um número grande, depois vai diminuindo até chegar a 1, eu preciso dizer que ele ande de menos 1 a 1, tá certo? Que vai decrescendo, né? 1 em 1. Então, esse menos 1 justamente indica que a Sn, em cada passo, vai restar menos 1, né? Vai decrescer 1 em 1. Ok, já tenho. Então, aí sim, eu posso colocar já xi, né? Que está na fórmula. Agora sim, já posso calcular o x nessa ordem. Ok? Eu vou deixar um espaço ainda porque tem essa parte que é uma somatória. E essa somatória, que eu vou chamar simplesmente soma, aqui eu posso substituir por essa variável soma, né? Precisa fazer outro loop para calcular essa soma, né? Então vou deixar um espaço aí. Mas já vou escrever o xi. Xi, então seria, né? Essa fórmula que você está vendo, DI, né? Menos, claro, em Fortran esse DI também não vai poder escrever dessa forma, você teria que escrever dessa forma. Você vai usar conjunto de dados, né? Aqui, voltando aqui também, eu posso dar uma olhada sobre isso, tá? Isso é importante. Então, aqui você tem que escrever dessa forma, né? Porque o Fortran não vai entender o subíndice, né? Não tem como escrever subíndice lá. Aqui também será NN. Para empezar, será isso. E logo menos soma e dividido por A e I. Tá? Trabalhem com conjunto de dados. Esse aqui é uma matriz, esse aqui é um vetor, né? Ok. E aí finalizo, né? Meu do, indo. Aqui dentro, então preciso calcular a somatória. Antes, né, de fazer esse cálculo, preciso calcular a somatória. E para calcular essa somatória, então você vai precisar um do, né? Um do. Mas aí esse do tem que trabalhar com esse índice da somatória, né? Então aí J, né? Começa aí mais 1, tá certo? E vai até N, e ele se vai crescendo, né? I mais 1, depois I mais 2 e assim. Então não preciso colocar menos 1 aqui. Não coloco nada para ele justamente já se entende que vai avançar 1 em 1. Pronto. Então esse seria o do para fazer essa soma. Ok? Então aqui você seria calcular soma, né? Soma. Pronto. Essa parte você já sabe, né? Como você tem que implementar essa soma. Essa parte eu deixo como exercício para você, né? Completar o código. Tá? Então eu deixo como tarefa para você, né? Para fazer isso, tá? Porque eu estou facilitando bastante, né? Aqui praticamente já está todo o código. Faltaria simplesmente a soma. Ok, então seria isso, né? Em relação ao algoritmo de substituição retroativa, tá? Esse é o nome desse algoritmo, ok?
Então, vocês têm que trabalhar, né, o A como matriz. Você vai ter que declarar, né, o A, né, no Fortran como real, né, real. Seria dimensão, né, dimensão. Seria dessa forma, né, bidimensional, né, o A, ok? Bidimensional, então 2 pontos, né, A, ok? Bidimensional, tá? E você pode ainda usar o comando allocate, né, ou allocative, né, para poder dizer que o usuário que vai dizer quanto por quanto vai ser essa matriz, tá? Essa matriz de coeficientes, tá? E a mesma coisa. Agora o DN, o termo de términos independentes, esse pode ser simplesmente de uma dimensão, né? Aí seria real, dimensão, simplesmente seria 2 pontinhos, né? Tá? 2 pontinhos e aqui B, né? O B, perdão, o D. O D, e a mesma coisa o X também, tem que ser simplesmente unidimensional. E assim, né? O que mais precisamos? Seria isso, né? Declarem dessa forma, pessoal. Ok. E aí você pode também dizer, mas e aí, como que vou... aqui vou trabalhar com D e vou trabalhar com A. E como que vou inserir esses valores no programa? O quem vai inserir? Você pode pedir para o usuário inserir esses valores. Como poderia ser? Vamos ver aqui, né? Não tenho o meu sistema. Vamos dar uma olhada aqui. Tem um sistema, então olha, eu poderia inserir o valor de aqui usando um do, o do D, né? Termo independente um do, que começa em 1 e vai até N, né? E N pode ser inserido também pelo usuário, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui vou usar o comando hit, né? Para poder autorizar, né? Para que o usuário consiga inserir os valores. Então, aqui coloco quem? O DI. Então, na primeira entrada, nesse do, e vale 1, então você vai inserir quem? O D1. É decir, esse daqui, né? Que agora em Fortran vai ser chamado por esse nome. Tá? E depois na segunda entrada você vai inserir quem? O D2, que seria esse daqui. E na terceira, esse. E na quarta vai ser esse, né? E se for enésima, assim, né? Ok? Então, aí você termina em do. Então, seria dessa forma você vai inserir o D. E os coeficientes A? Os coeficientes A também você poderia fazer um do, tá? Usando dessa forma, então vai ser do, tá? E igual a 1 até n. Por quê? Porque seria até n? Porque vou dizer, olha, primeiro vou inserir os coeficientes da primeira equação. Então, essa seria a equação iésima, né? Esse me vai indicar o número da equação, tá? Número da equação. Número da equação, o i, né? Então, quando i igual a 1, estou falando da primeira equação. Depois 2, segunda equação. 3, terceira equação. E assim, até chegar a n. Então, vou começar fazendo isso. Olha, mas a cada equação tem vários coeficientes. Então, vou ter que inserir também vários, né? Várias vezes. Então, aí você vai precisar mais outro do, né? Aqui dentro, né? Nesse do, outro do. Já vou simbolizar com um desse J, ok? Vamos dizer que começa com 1, né? Dado que tem quantos coeficientes? A equação 1 tem 4 coeficientes, né? A equação 1, tá? Vamos primeiro inicialmente fazer isso. Ok, aí consigo já pedir, né, ao usuário, hit, que ele vai introduzir os coeficientes. Então, quem seria? I, a primeira equação, e esse aqui indicaria já o número de coeficiente, né? Esse seria o primeiro coeficiente da primeira equação, segundo coeficiente, terceiro coeficiente, quarto, tá? Então, aqui seria, né? O segundo subíndice me diz
o número de coeficiente e o primeiro me diz a equação, tá? Isso é importante, vocês podem anotar, né? Número da equação, e esse aqui me diz o número de coeficiente. Então, finalizamos, né? Eu preciso 2 em do. Aqui também eu vou finalizar em do, tá? Ok, finalizo. E agora eu vou verificar se está certo, tá? Eu vou ver, olha, I1, tá certo? A primeira equação. Então, o J vai de 1 até N, né? Vamos dizer, N pode ser 4, né? Então, vai. O primeiro elemento, né? Quando o J for 1, vai me pedir para poder introduzir quem? Esse daqui, para inserir isso. Quando o J seja 2, vai pedir que insira essa daqui. Quando o J seja 3, então isso. E assim, né? Outro. Ok? Agora passamos à segunda equação. Então, esse aqui já seria 2. E já seria 2. Então, já estamos aqui. Então, o J1 significa que seria o primeiro coeficiente. É dizer, aquele que estaria aqui, mas não está mais aqui. Porque esse sistema é triangular superior. Então, não tem. Então, não pode começar de 1. Ele tem que começar de 2. Quando é 2, o J também tem que ser 2. Se é 3, também deve começar o J3. Então, significa que esse aqui deve mudar. Esse aqui deveria ser, na verdade, deve começar do I. Do valor que adoptar esse I. O código, para poder inserir toda essa parte, é simplesmente para inserir os valores dos coeficientes e do termo independente. E com isso que você vai trabalhar, né? No Fortran, tá? Com isso que vai trabalhar o programa, o algoritmo substituição retroativa.